Então, a BTG Pactual nos passou aqui a impressão sobre a CEO Conference 2024 e elegeu as 3 principais empresas favoritas deles, que é a Petrobras, a PetroRio e a Cosan. Por um lado, Petrobras e PetroRio, eles destacam aqui ó, que oferecem forte visibilidade de geração de caixa, além de uma excelente execução operacional. Então, aquilo que a gente vem dizendo, né? São duas empresas que já estão mais, vamos dizer, estão rodando mais, né? A Petrobras até tem uma pegada de dividendos, a PetroRio ainda está numa pegada forte de crescimento, mas as duas já estão aqui rodando. As duas acabam muitas vezes ali, naturalmente, deveriam até seguir mais de perto ali o petróleo do que as outras que têm alguns ruídos operacionais, outras petrolíferas, né? Enquanto a Cosan, ela está numa questão de fase final também de investimentos, né? Vocês acompanham de perto aqui a Cosan, né? Eles comentam o seguinte: a Cosan, né, acaba apresentando uma oportunidade de capturar a transferência de valor da dívida para o equity, agora que os principais desembolsos do seu recente ciclo de investimento estão concluídos e espera-se que as principais subsidiárias gerem algum caixa. Normalmente, se você confia numa empresa e você vê ela nesse ciclo final de investimentos, já com as empresas dentro começando a gerar cada vez mais caixa, só isso por si só já representa uma boa oportunidade. Mas para isso você tem que confiar no case da Cosan, né? Senão não faria sentido para você. Então vamos adentrar um pouco nesses cases, mas antes vamos ver aqui as notícias que tem rondado aqui a Petrobras. E uma notícia que tem repercutido hoje é a Petrobras ali de olho na Braskem. A Braskem está para ser vendida, né, pela controladora dela, Nova Honor, e a Petrobras ela tem o direito aqui cobrir essa oferta e ficar para ela a empresa. Então ela está negociando aqui com o fundo principal, aqui o favorito, né, dessa compra, que é o ADNOC. Vamos mostrar aqui para vocês verem. E quando a gente observa então a composição acionária da Braskem, nós temos aqui a Petrobras com 36,1% da composição acionária da Braskem, enquanto a Nova Honor é a que mais detém ações, 38,3%. A Nova Honor é uma empresa que está numa dificuldade muito grande, cerca de 15 bilhões de dívida, e ela precisa então vender aqui a sua participação na Braskem para, né, pagar aqui parte dessa dívida. E a participação está aqui sendo vendida, provavelmente em algum momento, por mais de 10 bilhões. Em meio a tudo isso, a Petrobras, que já detém 36,1%, ela tem ali cláusulas que ela pode decidir, inclusive, se ela cobre a oferta desse comprante aqui da Nova Honor, ou de repente ela até vende ali via tag along. Então o que acontece? Se a Nova Honor vai vender para o fundo XPTO, por, vamos supor, um número aleatório, R$ 10 por ação, a Petrobras fala, não, peraí, eu vou cobrir essa oferta, vou pagar aqui então, sei lá, R$ 10,50, é meu direito aqui de cobrir qualquer oferta, você sempre tem que conversar comigo antes, então ela tem o direito de cobrir a oferta. Enquanto ela também tem o direito de sair, ela fala, pô, R$ 10, eu quero é vender isso aí, vou sair dessa empresa também, aí o fundo tem que comprar também a participação da Petrobras. Mas, ao que tudo indica, a Petrobras não deve vender a participação na Braskem. A grande dúvida é que o que parece que ela está querendo fazer aqui é conversar com os potenciais compradores para entrar em um acordo ali, para entender o seu parceiro, né, para ver ali as sinergias e tudo mais, e manter, teoricamente, a mesma participação. Mas existe a chance também dela querer comprar uma fatia maior, mas eu acho improvável, tá? Então os 3 favoritos aqui para estar comprando a Braskem é a Unipar, que ofereceu aqui 10 bilhões, considerando então o valor de R$ 36,50 por ação, e a proposta era comprar 34,3% das ações da Nova Honor. A Nova Honor ficaria ainda com um pouquinho ali, né? E no caso aqui da JHF, eles então fizeram uma proposta também de 10 bilhões, só que nesse caso aqui por todas as ações da Nova Honor. E eles comprariam aqui, pagariam a dívida para os credores, então ia já reduzir diretamente a dívida aqui da Nova Honor. Eu acho que não faz tanto sentido para Nova Honor, porque ela não vai ter mais nenhuma ação da Braskem, né? Enfim, enquanto a Adnoc passa a ser a favorita nesse negócio, ela está aqui considerando um preço então de R$ 37,29 por ação, ela vai comprar 35,3% das ações da Nova Honor, deixando ainda a Nova Honor com 3% de participação, ao mesmo tempo que ela vai fazer uma oferta maior também, que é de 10 bilhões e meio. Então, temos 3 ofertas aqui que não são tão diferentes, mas a favorita acaba sendo exatamente a Adnoc. E a Petrobras, obviamente, ela vai conversar com esse pessoal aí, né? Não adianta você ter um parceiro que não tem as mesmas sinergias de ideias, né? Então, tá certíssimo, né? Eles não estão se precipitando, tá conversando direitinho.
Eu acho que a melhor ideia aqui da Petrobras, se eu fosse dar opinião, é manter a participação sem aumentar, mas também sem vender. Braskem é uma empresa que está a um preço bacana, mas também é uma empresa que tem um monte de enroscos ali, né? Sempre quando eu falo de Braskem, atrai uns babacas no comentário, então é importante deixar claro para vocês que a Braskem já tem esses problemas ambientais desde 1970, quando ela ainda era estatal. E é no começo que se previne os problemas. A besteira feita lá atrás é que vai repercutindo também mais na frente. Naquela época já tinha rachaduras, casas aí toda ferrada, enfim. São problemas que não foram sanados como deveriam também, então tem problema da empresa privada, tem problema quando ela era estatal ainda, tem problema do próprio governo mesmo ela sendo privada, cadê a fiscalização, enfim. Tem problema pra tudo quanto é lado, então deixa de ser babaca. Eu tô dizendo isso porque em pleno 2024 eu vi um comentário ontem de um infeliz dizendo que empresas estatais não devem mirar o lucro, elas devem servir a população. Esse tipo de pensamento é que fez a empresa ter prejuízos grandes ao longo ali daqueles últimos anos do governo Dilma. Isso aqui foi cada vez piorando mais, um arrombamento de dívida, a empresa com chance de falir. Cara, por que o governo não vai querer que a sua empresa dê lucro? Se a empresa depois falhe ou continua com aquela sequência de prejuízo, o resultado final é o governo tendo que socorrer ela. Então não é um dinheiro que vem do ar. Não adianta, vou ligar a impressora agora para salvar a Petrobras. Não é assim que funciona. Deixa de ser burro, cara. 2024, cara. E o mais engraçado é que nem o próprio Lula acredita nessas narrativas absurdas, porque a Petrobras, ela tá aí com preços muito próximos do preço internacional. Não tem nada de gasolina barata não, como naquela época. O Banco do Brasil, que não poderia lucrar como os bancos privados, ele tá lucrando mais do que os bancos privados. Não mudou praticamente nada ali. Então, essa narrativa aí é só para vender historinha para os animal que nem vocês, porque não é possível, cara. Nem eles acreditam nisso, aí vocês vão lá e acreditam. Ou, caso eles acreditem, seria muita estupidez, mas caso eles acreditem, eles não estão conseguindo implementar essa ideia estúpida aí, que só mesmo na cabeça de vocês que cabe, né? Outra das favoritas da BTG é a PetroRio, que tem aquele ruído em relação ao novo campo ali do Yahoo, um campo que vai trazer um crescimento bastante bacana na produção aqui da PetroRio, mas que está ali com questão ambiental, né? Temos um problema de greve no IBAMA, enfim, isso aqui pode atrasar um pouco o projeto da empresa e provavelmente pode trazer ruído nas cotações, né? Já está impactando um pouco a empresa. E se realmente for concretizado o atraso, na minha visão, isso pode gerar queda nas ações e aí isso, na minha visão, também seria uma bela de uma oportunidade. Eles destacam aqui então e, embora reconheçam os riscos de atraso, eles continuam confiantes aqui que vai iniciar em agosto de 2024 e, mesmo assim, eles têm um plano B e um plano C, caso necessite aqui adaptar o calendário de investimento. Então, a empresa, ela confia no cronograma, mas ela já está trabalhando em outros planos aqui para não se enrolar muito. Então, só um overviewzinho aqui do que está acontecendo com a PetroRio é greve no IBAMA, que pode atrasar aqui o cronograma no Yahoo, tem a administração esperando entregar custos de extração abaixo dos níveis do último trimestre, tá? Ao longo de 2024. Existem duas paralisações de manutenção, que nós até já comentamos, ali no FRAD em abril e a ABL em maio, pode também trazer algum ruidinho aí, de repente, no mercado. E a PetroRio conseguiu desbloquear o poço MUP3A do FRAD. E eles esperam então uma elevação na produção de fevereiro, já refletindo a melhora de produção desse poço. Se vocês tiverem conta na BTG, vocês conseguem esse relatório na íntegra, tá? Mas eu vou resumir aqui a questão da PetroRecôncavo e da 3R, tá? Então eles destacam aqui que o novo CEO está aí à frente da empresa, buscando então uma estratégia de integração vertical validada para buscar então impacto positivo em relação aos custos e a flexibilidade. Um amplo potencial para otimização de logística e operacional, visando impulsionar o crescimento da produção. Então, a PetroRecôncavo está atuando muito aqui na eficiência, a gente resume dessa forma, né? E enquanto a 3R, que teve tantos ruídos de estar aí nessas produções que volta e meia dão um ruidinho, ou principalmente a questão do endividamento, enfim, agora ela está começando a se estabilizar um pouco mais. Então, a palavra de ordem é estabilidade operacional. Emissões de dívida bem-sucedidas reduzem os custos financeiros e fortalecem a estrutura de capital. Foco na estabilização da produção em torno de 45 mil, mas a BTG está entendendo aqui que ela vai conseguir fazer uma produção consolidada de 51 mil em 2024, ou seja, subindo aqui esse topo que ela atingiu recentemente, 45 mil. O campo Papa-Terra com grande potencial após manutenções e paradas previstas para julho, então tem uma paradinha ali, enquanto a eficiência do campo estimada em 90%
para o segundo semestre de 2024. Então, temos aqui a empresa buscando estabilidade operacional. Então, em resumo, nós temos a empresa buscando a estabilidade operacional, enquanto ela vai crescendo, agora um pouco mais descompressionada com essa questão toda da dívida e estrutura de capital. Então, também pode ser bacana. E é importante destacar que as duas aqui estão naquele processo de potencial fusão ali, né? Seria muito bacana, na minha visão, para as duas empresas. Já comentei em outros vídeos. E dando uma olhada aqui nas previsões da XP para essas três petrolíferas, nós temos aqui a PetroRio com uma receita que cai um pouco em relação ao trimestre anterior, muito por conta aqui do petróleo também, né, que deu uma quedinha aí, enquanto em relação ao mesmo período do ano passado deu um salto significativo, que a empresa foi trazendo aqui mais coisas, né? O EBITDA salta ainda mais por também trazer eficiência à empresa nesse período, né? O lifting cost também está bastante baixo, foi mantido, e no trimestre a queda de 21,5% em relação ao trimestre anterior. O lucro, então, a gente vê caindo 36% em relação ao trimestre anterior, em relação ao ano subindo aí 11,9%. Já a PetroRecôncavo, nós temos aqui também um pouco de queda na receita neste momento, o EBITDA aqui caindo 12% em relação ao trimestre anterior, no ano caindo 25%, que a gente compara ali em relação ao ano passado. O lucro fica aqui em alta de 12% em relação ao trimestre anterior e em queda de 60% que a gente compara ano a ano. Para finalizar as petrolíferas, nós temos a 3R então caindo a receita em 30% em relação ao trimestre anterior, na previsão da XP, em relação ao ano passado subindo 272%. Isso se deve porque a empresa trouxe mais entregas, mas em relação ao trimestre passado, tivemos também algumas manutenções acontecendo, tivemos principalmente aqui a queda no preço do petróleo, tudo isso fez aí a empresa reduzir um pouco aqui a receita, né? Enquanto o EBITDA ajustado teve aqui uma queda de 14%, segundo a XP vai acontecer, em relação ao ano passado um aumento de 536%. O lucro então vai sair de prejuízo e gerar um lucro bastante bacana de 653 milhões, isso aqui na previsão da XP. E aí nós temos a minha favorita, a Cosan, onde a BTG destaca que estamos agora num ciclo de volta ao modo desalavancagem. Então aquilo que a gente vem dizendo, ela investiu pra caramba, o EBITDA não para de crescer dessas empresas, os resultados vão aparecendo e aí a empresa então vai se desalavancando ao mesmo tempo que ela já está segurando a fase de investimentos. E ela até comentou que agora faz mais sentido para ela, inclusive, recompra de ação, porque ela se enxerga barata. Então ela mesma está se aproveitando desse momento único dela estar barata para recomprar a ação, nossas ações ganham força e lá na frente ela vai colhendo esse fruto dessa fase final que ela passou de investimentos. Além de tudo, se não bastasse tudo isso, com as empresas crescendo o resultado, ela desalavancando, temos a queda da taxa Selic que deve ajudar bastante. Então essa narrativa aqui da Cosan, né? O novo CFO da Cosan trouxe um otimismo aqui para 2024 para a empresa, o Rodrigo Araújo. A empresa, então, a Cosan vai aqui desmontando aquela estrutura de collar, aquela proteção ali na compra da Vale. Lógico, não é a operação favorita que eu tenho de proteção. Quando eu compro a Vale, eu utilizo outras que eu acabo comprando mais caso a Vale caia muito. A Cosan ela fez uma estrutura 100% que limita ali na alta, mas para ela faz sentido porque ela fez uma compra aqui financiada. Eu não financio quando eu vou comprar a Cosan, eu compro com o meu dinheiro ali e aí faço uma proteçãozinha contra a queda. E exatamente nesses momentos de baixa, eu também fui desmontando boa parte das minhas proteções. Como eu disse ontem no vídeo para vocês, a Cosan vem fazendo isso também, aproveitando-se, né, essa provável valorização nesses fundos aqui que essa proteção deve estar. Só lembrando que meu curso de opções você paga uma vez e tem acesso à vida inteira, eu te ensino do zero até o mais avançado. A gente passa por vários exemplos aqui de compras protegidas, como as que eu fiz na Vale, que, cara, no longo prazo isso aqui você só tem a ganhar. Então a BTG destrinchou aqui as empresas, né? Eu também complementei. A Compass eles destacam que o terminal TRSP deverá entrar em operação no primeiro trimestre de 2024, então já deve melhorar os resultados da Compass, junto à melhoria operacional do Commit, representará ao ver deles aqui um potencial muito grande aqui de valorização. Aí você lembra o seguinte, né? Que a Compass ela é aquela empresa que dividiu aqui, vamos dizer, em duas frentes. Tem a principal, que é a distribuição de combustíveis, e aqui a gente tem a Commit, que tem muita eficiência para ganhar, seguindo os passos da Comgás, então é só replicar o que ela já fez de sucesso, enquanto a outra parte tem, por exemplo, TRSP, tem uma série de crescimentos aqui para ela ganhar também, e temos a BTG comentando aqui que não deve acontecer o IPO
neste momento aqui na Compass. Eu também acho que não, né? E eles veem mais probabilidade de repente acontecer com a Move aqui um possível IPO. É uma empresa que vem crescendo bastante, tem muito a crescer, entrou recentemente aqui nos Estados Unidos, depois de compra da PetroChoice. Então, Move aqui também vai muito bem. Tem a parte de terrenos, que ela trouxe uma notícia aqui, ó, bacana, que a Cosan espera mais uma avaliação positiva em seu portfólio de terrenos. Isso aqui pode dar um resultado bacana aqui na Cosan. E ela deve iniciar aqui um processo de reciclagem no portfólio. Lembrando que isso aqui, nós estamos falando da Janus, da Telos e da Radar, que são empresas aqui envolvidas mais no setor agro dentro da Cosan. Bacana essa notícia. E temos a Raízen, que eu já comentei com vocês também, né? O resultado foi bom, o etanol está no fundo do poço, a empresa, aliás, o etanol vem se recuperando agora, o primeiro trimestre deve vir mais forte, enquanto o açúcar segue muito forte, tendência forte para o longuíssimo prazo, aí não tem jeito, o açúcar vai se manter nessa pegada por muito tempo, enquanto a distribuição foi bem dessa vez, já ajudou o resultado aqui. E vale destacar que eu fico impressionado o quanto está crescendo a rede OXXO, que é da questão ali da Raízen, mas que tem a parte de alimentos de proximidade. Não sei se vocês já viram na cidade de vocês, cara, tá abrindo uma atrás da outra. Depois a gente pode até fazer um vídeo aqui falando mais dessa rede aí, tá? Enfim, vamos continuar aqui, né? A Vale ela tá indo muito bem, mas ela tá passando por ruídos. O mais recente, essa provisão bilionária que pode estar acontecendo aqui em relação à Mariana, 3,5 bilhão de dólares, bilhões de dólares. Então isso aqui pode, obviamente, trazer um impacto pontual na empresa ali nas cotações, mas eu acho que a Vale já vem aqui precificando isso. Ela tá achatada ali nas cotações, né? Coitada, ela não sobe muito por conta desses ruídos. Uma hora é a manteiga, outra hora aqui é a provisão, enfim. É o melhor momento aqui que a gente acha para estar comprando a Vale, não é recomendação, é o que eu faço pelo menos, né? Compro aí ao som dos canhões. Enquanto a Rumo teve fortes volumes aqui no quarto trimestre, também deve se beneficiar com a queda da taxa Selic e no curto prazo aqui ainda pensando no primeiro, no trimestre aqui de 2024, ela pode ter algum ruído aqui no El Niño, La Nina, ela transporta muito produto agro, né? Mas a longo prazo é uma empresa muito promissora também. Enfim, eu gosto muito de todas essas empresas dessa lista, embora recentemente eu não tenha mais Petrobras, é uma empresa bacana, mas eu tô aqui com outras, né? E a minha favorita dessa lista é a Cosan. Fala aí nos comentários qual a empresa sua favorita dessa lista aqui de empresas que nós falamos hoje. Um abraço, até o próximo. Valeu!